Alguns dias atrás, o CEO da Anthropic, que é concorrente da OpenAI, deu uma entrevista dizendo que até 50% dos trabalhos de entrada, trabalhos de escritório, né, de colarinho branco, poderão ser eliminados até 2027, gerando uma taxa de desemprego de 20%. E essa profecia dele gerou uma repercussão mundo afora. E o que nós vamos tratar aqui hoje é como você pode construir uma estratégia para a sua carreira, para deixar de ser uma potencial vítima do avanço da IA, para alguém que aproveite as oportunidades da IA. E como os agentes de inteligência artificial são centrais nessa estratégia. Se você é novo no canal, meu nome é Rodrigo Celoto. Este é o canal Trabalhe com IA, que é voltado para pessoas que queiram se profissionalizar na construção de agentes de inteligência artificial. O ponto do Amodei é que a velocidade de crescimento da IA é tão alta que nós humanos, né, não temos capacidade de nos adaptar profissionalmente na mesma velocidade com a IA. E é por isso que ela vai gerar uma taxa de desemprego muito alta. Então, esse é o argumento dele da questão da velocidade. Eu concordo com ele na questão da velocidade da IA, que é inegável. Eu só discordo um pouco da questão das consequências, e a gente vai tratar um pouco nesse vídeo aqui, que eu não acho que são tão catastróficas assim. Primeiro ponto é a questão da velocidade da IA. Não teve nenhuma tecnologia da humanidade até hoje que cresceu na velocidade que a IA generativa está desenvolvendo. Só para vocês terem uma ideia, os chips, né, que compõem é o coração central da nossa capacidade de computação, que criou a internet, os microcomputadores, os celulares que a gente tem, o computador de bordo do seu carro. Quer dizer, tudo isso foi possível devido aos chips. E os chips foram uma tecnologia que cresceu assustadoramente nos últimos 60, 70 anos, dobrando de capacidade a cada 2 anos com manutenção de custo. Ou seja, se a cada 2 anos dobrar de capacidade mantendo o custo, é uma coisa espetacular. Isso chama Lei de Moore, que criou a informatização do planeta, né, e a toda a capacidade computacional que a gente tem hoje. Tudo isso foi possível devido à tecnologia dos chips. Acontece que os chips, 2 anos para dobrar de capacidade. A IA generativa está dobrando a cada 7 meses. Cada 7 meses a IA generativa está dobrando de capacidade. Só para você ter uma ideia dessa velocidade, olha o impacto disso. Eu fiz um gráfico aqui no Excel só para mostrar o tamanho do efeito desse crescimento. Olha isso. Nessa velocidade de dobrar a capacidade a cada 7 meses, em um ano, a IA terá 3 vezes a capacidade de hoje, a capacidade de inteligência. Em 2 anos, ela vai ter 11 vezes a capacidade de hoje. Em 3 anos, 35 vezes. Em 4 anos, 116 vezes. Em 5 anos, 380 vezes. Ou seja, é um crescimento exponencial numa taxa assustadora de uma tecnologia, numa velocidade que nós nunca vimos, de uma tecnologia cuja velocidade nós nunca vimos. Então, realmente, esse argumento do Amodei, né, o CEO da Anthropic, é muito forte e ele tem razão. A velocidade é muito grande. Tá? Vai ter um impacto essa velocidade? Lógico que vai dar. No entanto, eu não acho que essa velocidade da IA vai se reproduzir no impacto da IA. Por quê? Porque existe um outro efeito que eu gostaria de mostrar para vocês, que é este efeito aqui, ó. Esse efeito aqui, ó, que chama Martek's Law, né? Geralmente, uma tecnologia ela evolui a uma taxa exponencial, que é o caso da inteligência artificial, que está evoluindo exponencialmente, é a mais exponencial de todas, a maior velocidade, isso é inegável. Só que as organizações, elas não evoluem na mesma velocidade. Por quê? Porque as organizações são pessoas. E as pessoas não evoluem nessa velocidade exponencial. Elas evoluem de forma muito mais logarítmica ou mais linear, se você preferir, mas elas não têm como evoluir de forma exponencial. Então, as organizações e as pessoas evoluem numa taxa muito menor. Mas por que isso é relevante? Porque você não vai concorrer com a velocidade da IA, você vai concorrer com a velocidade das pessoas e das organizações. Então, eu não acho que é tão apocalíptico como o Amodei colocou, que é o seguinte, olha, você vai ter que acompanhar a velocidade da IA, senão profissionalmente você está perdido. Não. O que você tem que acompanhar é a velocidade das pessoas e das organizações. E isso é importante.
você vai concorrer com as pessoas que passam a utilizar a IA e com as empresas que passam a utilizar a IA, e não com a IA em si. Tá? Isso acho que é o principal ponto, por isso que eu não sou tão pessimista quanto ao impacto imediato da IA no mercado de trabalho quanto o Amodei. No entanto, as mudanças ocorrerão, elas levam um tempo, mas como as mudanças ocorrem? Isso é importante, e elas levam um tempo. Então vamos pegar, por exemplo, a revolução que a gente teve no mercado de software, tipo o Windows, o Office, começou nos anos 80 e depois se consolidou nos anos 90. Quem era a maior empresa de tecnologia do mundo, né, que produzia inclusive microcomputadores na época? Era a IBM. A IBM foi quem revolucionou o software, foi a IBM que criou o Windows, o Office, né, o Excel, o Word, etc. Não, não foi. Quem fez isso foi a Microsoft. Foi uma empresa nova, pequenininha, entrante, que foi lá e destronou a IBM. Geralmente, uma grande tecnologia ela entra no mercado e é consolidada quando uma nova empresa entra e coloca essa tecnologia no ar. Foi o que aconteceu no caso da Microsoft substituindo a IBM. Eu posso dar inúmeros exemplos, vou te dar um outro exemplo. Quando veio a internet e a possibilidade do e-commerce, quem que era o maior varejista do mundo? O Walmart. Foi o Walmart que criou o e-commerce e aproveitou todo o potencial do e-commerce? Não. Foi uma empresinha pequena chamada Amazon, né, que hoje é um dos maiores varejistas do mundo, mas é um varejista online do e-commerce, que virou uma potência e que destronou o Walmart em valor de mercado, em qualquer métrica que você queira utilizar, e não foi o Walmart que fez a revolução, foi uma nova empresa entrante que foi lá e passou a adotar uma tecnologia nova. Né? Então, as empresas existentes, as incumbentes, têm muita dificuldade de adotar a nova tecnologia. Geralmente, uma empresa nova que entra. Né? Então, vou te dar outro exemplo do mercado brasileiro: a digitalização do sistema bancário de verdade, né, para o sistema bancário ficar digital no Brasil de verdade, foi feito pelos grandes bancos com orçamentos bilionários de tecnologia? Não, foi feito por uma empresa pequena chamada Nubank, que era pequenininha, agora não mais, mas é uma empresa pequena que, de fato, forçou a digitalização do o mercado bancário brasileiro. Então, a gente vê esse efeito mundo afora, né? Que é a tecnologia, ela demora para ser adotada, tá certo? E a gente vê isso no gráfico, que as organizações evoluem. E aí o que, que acontece? Esse gap entre a evolução da tecnologia e a evolução das organizações, ele é preenchido no mercado pelas novas empresas que vão entrando e vão tomando o mercado. Não é da noite para o dia. Não é da noite para o dia que a Amazon criou o e-commerce. Aqui no Brasil veio o Mercado Livre, que o Nubank virou um grande banco digital. Demora-se, mas essa tecnologia é adotada então pela economia de mercado, que tem novos entrantes que ameaçam a posição dos grandes players, que são os incumbentes. Tá? Então, esse é a mecânica e provavelmente não vai ser diferença do mercado da IA. A única diferença que eu acho que no mercado da IA, a ameaça vai ser de um monte de pequenas empresas. Assim, serão muitas pequenas empresas que nascerão já com a cabeça da IA, já trabalhando o conceito da IA, que irão ameaçar as empresas existentes. Então, você, como profissional, tem que lembrar, não é que você tem que correr na velocidade da IA, tá? Você não tem que correr na velocidade da IA, você tem que correr na velocidade, uma velocidade maior que as outras pessoas e que as organizações. E se você quiser acompanhar com a IA, você vai ter que se embarcar em organizações que já nasçam com a mentalidade da IA e já adotem a tecnologia desde o começo. É assim que aconteceu na história, é muito difícil as empresas existentes assimilarem uma grande revolução tecnológica. Tá? Então, eu acho que na IA isso não vai mudar. O outro ponto que eu não sou tão pessimista quanto o Amodei é o seguinte: ele coloca que vai ter 20% de desemprego. Eu discordo aí, por quê? Porque a economia tem alguns mecanismos de feedback muito fortes. Então, por exemplo, se você tem uma tecnologia que começa a desempregar muita gente, começa a aumentar a taxa de desemprego, os salários caem, você tem
e você tem um processo, os salários caem, você cai a inflação, o Banco Central tem que reduzir o juro cai, a economia começa a se recuperar de novo. Você tem mecanismos econômicos, microeconômicos e macroeconômicos que vão compensar esse efeito. Pode demorar um tempo, mas não vai ser tão dramático assim. Então, se a IA de fato começar a ter efeito no mercado de trabalho, esse aumento da produtividade vai ser desinflacionário. Significa que a inflação vai cair, os juros vão ter que cair, os juros caindo, compensa parte desse efeito. Então, provavelmente não vai ser essa tragédia toda. Eu duvido que a IA vai ter esse efeito todo no curto prazo devido à velocidade das organizações, velocidade das empresas e também tem esse efeito de ajuste microeconômico e macroeconômico que compensa, né, o efeito da IA no mercado de trabalho. Mas apesar deste efeito, vamos dizer que vamos dizer, a economia vai se ajustar no final, mas a economia vai se ajustar no final, não vai ter 20% de desemprego por causa da IA. A gente, no final, a gente vai ter o mesmo desemprego de hoje, a gente provavelmente vai ter uma inflação sob controle, a gente vai estar mais rico no sentido que aumenta a economia, aumenta o PIB, aumenta a renda per capita. Então, vai ser um efeito positivo no final. Só que nesta transição, pode ser que a sua profissão ela desapareça, ou pode ser que a quantidade de postos de trabalho na sua profissão diminua muito. Ela pode não desaparecer, mas diminua muito. Então, por mais que a economia se ajuste, pode ser que no seu caso, na sua profissão, o ajuste seja significativo. Como a economia como um todo vai crescer, você vai ter que se adaptar. A sua posição de trabalho pode desaparecer ou a quantidade de postos diminuir, você vai ter que migrar para uma nova função, para uma nova posição. Então, acho que o que todos nós, como indivíduos temos que estar a par é que a gente tem que se adaptar às mudanças da IA. Por quê? Porque ela vai causar mudanças no mercado de trabalho, não tão rápidas e apocalípticas quanto a Amodei colocou, mas elas ocorrerão. Então a gente a gente não pode se comportar como o sapo na panela que a água vai esquentando devagarinho. E acho que esse é o maior problema, como não vai ser tão rápido quanto a Amodei colocou, muita gente não vai se adaptar, vai ficar no quentinho. O pessoal está falando que a IA não vai mudar tanto. Vai mudar. Vai mudar. E é um processo que começa devagar e depois acelera. Vai ter efeito sim. Não vai ser tão dramático, mas em 5, 10 anos o efeito será muito grande. E você tem que se adaptar. Todos nós temos que se adaptar. Por quê? Porque o mercado de trabalho vai mudar a estrutura. Então, a questão é como? Quer dizer, qual a estratégia que você pode adotar para lidar com as ameaças da inteligência artificial? O que eu vejo é o seguinte, você tem que ser proativo. Então, imagina que no seu trabalho de hoje, como advogado, médico, contador, alguém que trabalha no departamento financeiro, alguém que trabalha com marketing, se você é programador, por exemplo, desenvolvedor, não interessa. A grande pergunta que você tem que fazer é o seguinte, olha, qual parte do meu trabalho hoje eu já poderia executar com IA de maneira mais produtiva do que eu executar na mão, na unha? Tenta identificar hoje, será que a IA de hoje, não estou falando de IA de amanhã, não, a IA de hoje, ela pode executar pelo menos um pedaço do meu trabalho de maneira mais eficiente do que eu executar na mão? Se você encontrar isso, passe a utilizar a IA imediatamente. Por quê? Porque se você não colocar a IA no seu processo de trabalho, alguém vai colocar, ou seu chefe vai colocar por você, ou um colega de trabalho vai começar a fazer assim e vai tomar o seu lugar. Por quê? Você não vai ser substituído pela IA, provavelmente. Primeiro, vai ter uma substituição por alguém que utiliza a IA. Então, você pode ser substituído por alguém que utiliza a IA e é mais produtivo que você. Então, é isso que você tem que ter o raciocínio. Quer dizer, como que eu executo meu trabalho para ser mais produtivo? Ponto. Com a IA, hoje. Vou te dar um exemplo. Vamos fazer uma simulação. Se você trabalha 40 horas por semana e você pode eliminar 2 horas de trabalho por semana, que é 5% do seu tempo, com a IA, ganhar 5% de produtividade, 2 horas por semana, pô, sensacional. Sabe o que você faz? Seguinte, começa a utilizar essa IA que economiza 2 horas por semana. E aí o que você faz com essas 2 horas? Nessas 2 horas você estuda uma nova forma de
utilizar a IA para economizar mais 1 hora, mais 2 horas, 3 horas, 4 horas, e assim sucessivamente. Ou seja, você utiliza a IA, economiza tempo de trabalho, pega esse tempo, aloca para estudar, para entender a IA, para automatizar cada vez mais seu trabalho. Pode ser que daqui 5 anos, por exemplo, estou dando só um exemplo, as suas 40 horas, o trabalho que você entrega em 40 horas, você pode entregar em 4 horas. E ao longo do tempo, ao se forçar a fazer isso, você vai passar a entender como utilizar a IA para ser produtivo, né? E quanto mais você usar a IA para ser produtivo, mais protegido você está das ameaças da IA. Por quê? Porque você vai entregar muito. Você vai gerar muito valor, dado quanto que você ganha. Dessa forma, você estará protegido. Se você usar menos IA do que outro profissional, provavelmente esse outro profissional tomará a sua posição no tempo. É inevitável. Portanto, é o seguinte, na sua função de hoje, no seu dia a dia, você tem que utilizar mais inteligência artificial se ela pode aumentar a produtividade. Ah, é qualquer inteligência artificial? Devo usar qualquer modinha de inteligência artificial porque é legal, bonito? Não. Seja objetivo. Só use aquilo que reduza o seu tempo de trabalho, aquilo que aumenta a sua produtividade. Qualquer IA que é legalzinha, bonitinho de ver, mas não tem impacto real, esqueça. Foque somente nas ferramentas da inteligência artificial que aumentam a produtividade do seu trabalho. Você precisa ganhar tempo. E, se você ganhou tempo, não pega esse tempo para trabalhar mais, pega esse tempo para estudar mais como utilizar IA e aprofundar essa produtividade. Eu acho que você tem que pensar dessa forma, assim, pensa a sua profissão de forma estratégica de como incorporar a inteligência artificial para automatizar o trabalho que você faz hoje. Ah, mas eu vou dar um tiro no próprio pé que eu vou automatizar o meu trabalho. Puxa, alguém vai fazer isso. Pode demorar 1, 2, 3, 4 anos, mas alguém vai fazer isso. Então, que você o faça melhor do que o seu chefe, melhor que o seu concorrente. Tudo bem? Então, eu acho que isso daí vai te ajudar a proteger da ameaça. No entanto, eu acho que essa não é a melhor estratégia decorrente dos efeitos da inteligência artificial. Sabe por quê? Porque essa estratégia, apesar de ser boa, eu acho que todo mundo tem que adotar, independente da posição que esteja, não interessa o cargo, o nível de sofisticação da profissão, etc. Eu acho que tem que adotar essa estratégia. Mas eu acho que você não deve parar aí. Sabe por quê? Porque a inteligência artificial é um negócio tão grande, mas tão gigante, que ficar olhando somente para a ameaça que ela dá no seu trabalho de hoje, na sua função de hoje, é uma forma que limita a visão do potencial da IA. Porque a IA, na realidade, vai aumentar as potencialidades do que pode ser feito no mundo. E tem tanta oportunidade, e a gente olhar de maneira mesquinha somente para o nosso trabalho vai limitar a visão e você não vai aproveitar a onda de oportunidades que vem. Então, eu acho que a gente tem que passar do modo de, olha, gerir ameaças para o modo aproveitar oportunidades. E as oportunidades são imensas. Nenhuma outra tecnologia gerou tanta oportunidade quanto a IA generativa vai gerar. Por quê? Porque ela vai impactar todas as empresas, em todos os países, todos os ramos, em vários níveis, todas as profissões, ou seja, vai ter um impacto muito grande. O pessoal estima 10 vezes o mercado de SaaS, mas eu acho que isso é muito maior, é 20, 30 vezes que o mercado de SaaS, é algo que vai ser muito grande. Então a oportunidade é gigante. E toda vez que a gente tem uma nova tecnologia, ela cria novas profissões, ela cria novos negócios. Por exemplo, você tem no marketing digital, você criou o gestor, o gestor do marketing digital, né? O gestor de tráfego. Profissão que não existia. Hoje, quantas pessoas são gestores de tráfego? Por quê? Porque criou-se um mercado decorrente do marketing digital. A mesma coisa o e-commerce, criou um monte de profissão. Quem entrou no começo se deu muito bem profissionalmente ou como empreendedor. Imagina, quando estava começando no Mercado Livre, quem entrou no e-commerce, quando estava começando no Mercado Livre, quando era tudo mato, pô, a maior parte deu muito bem, ou como profissional ou como empresário. Então, quando tem uma nova tecnologia dessa, é uma onda gigante, você tem que embarcar nessa onda, aproveita essa oportunidade. Por quê?
postos de trabalho serão destruídos na economia antiga, né, nas funções antigas, mas existirão novas oportunidades de emprego e de empreendedorismo no mundo novo. E aí que você tem que embarcar. A oportunidade, eu não consigo subestimar essa oportunidade, porque é tão grande, eu acho que o nosso cérebro não consegue processar. Quando eu mostrei o gráfico para vocês da evolução da inteligência artificial, é impossível pensar nas todas as oportunidades, é impossível. E nenhuma tecnologia chegou próximo de fazer isso, né? E aí, o que você tem que aprender para aproveitar essas oportunidades, né? Você tem que aprender a construir agentes de inteligência artificial. Porque os agentes de inteligência artificial, que são os, vamos dizer assim, os robôs de automação de inteligência artificial, eles serão um mecanismo que a IA vai gerar valor de verdade dentro das empresas. Então, por exemplo, você vai ter o agente que atende o cliente da pizzaria para fazer o pedido. Mas você também vai ter um agente que faz a conciliação bancária do cartão de crédito, das notas fiscais da pizzaria na madrugada. Ele que faz a conciliação financeira. Ou seja, é um agente que vai fazer isso. Vai ser um agente que vai fechar o balanço no final do mês. Vai ter um agente que vai construir um pedaço das campanhas de marketing, um agente que vai olhar os números do marketing da empresa. Quer dizer, vai ter agente para tudo, tudo que você imagina. Isso, qualquer setor da economia vai ter agente. Vai ter no departamento financeiro, no departamento de RH, no departamento de operações, de logística, vendas, enfim. Em qualquer lugar vai existir agentes. Só que estes agentes, eles terão que ser construídos e terão que ser geridos. Os agentes, eles não vão nascer do nada, vai surgir um agente e eles vão se autocriar e autogerir. Esquece, isso está muito longe de ocorrer, se é que vai ocorrer um dia, mas até lá a gente vai ter que construir agentes. São humanos que vão dizer o que os agentes devem fazer, como fazer, vão ter que gerir esses agentes, otimizar esses agentes no tempo, manter eles sob controle. E isso precisa de habilidade. E aí eu tenho uma boa notícia para você. Eu tenho trabalhado com a construção de agentes por um bom tempo. E a melhor notícia que você pode ter é o seguinte: fazer agente de inteligência artificial é muito difícil. Às vezes é muito fácil, o pessoal faz um vídeo, coloca no YouTube aqui, faz um agente 5 minutinhos. Não é simples assim. Não é nada trivial. Só para construir um bom prompt com um agente de inteligência artificial, leva um tempo. Tem que ter habilidade, tem que ter skill, você tem que melhorar no tempo, tem que fazer um monte de teste. Não é trivial construir e manter um agente. Às vezes é simplesinho fazer uma brincadeira. Outra coisa é fazer um agente de verdade, que entra em produção, que o dono da empresa vai topar colocar em risco o negócio dele na mão do agente. E para fazer isso, alguém vai ter que manjar de construir esses agentes e mantê-los. Isso demanda um skill de alto nível. E aí que está a oportunidade. Geralmente vale dinheiro aquilo que não é fácil de fazer. E construir agente não é fácil. Por mais que tenha as ferramentas de automação de hoje, por mais que tenha as plataformas, etc., construir agentes não é nada fácil. Por quê? Primeiro, eu estou falando aqui das habilidades que você precisa de inteligência artificial, que basicamente é atividade de prompt, conhecer as ferramentas que integram com os agentes de inteligência artificial. Vamos dizer, as habilidades de IA. Mas não tem que ter só habilidade de IA, você tem que ter a habilidade, por exemplo, de uma especialidade. Eu vou fazer um agente de IA para o financeiro de uma empresa. Então, você vai fazer um agente de IA para o financeiro, você tem que entender de quantos a pagar, quantos a receber, ou contabilidade. Você tem que entender da especialidade. E o terceiro, você tem que entender do negócio. Você vai fazer, beleza, contas a pagar para uma indústria de açúcar, ela tem as suas especificidades. Então, você tem que fazer um agente de contas a pagar, um agente, você precisa entender de IA, para contas a pagar de uma especialidade de contas a pagar para a indústria de açúcar. Quando você faz isso, beleza. Aí você está trabalhando num nicho muito forte, você tem uma especialidade. Você fala, eu sou especialista na construção de agentes de inteligência artificial para a indústria de açúcar. Pô, quantas pessoas do Brasil sabem construir agentes de inteligência artificial de contas a pagar para a indústria do açúcar? Então, se você pega a sua especialidade, né, funcional, onde você tem experiência, se você é de contas a pagar, ou se você é do marketing digital, ou se você é um economista, se você é um médico, se você é uma secretária, enfim, não interessa a sua função, você pega esse conhecimento seu, mais aplicado num setor específico da economia, que você conhece. Você conhece tudo que é específico, por exemplo,
do setor de salão de beleza. Tudo que você conhece um setor, por exemplo, que é a indústria de veículos, né, de manufatureira de veículos. Você pega este conhecimento, aprende IA e sabe construir agentes. Esse mercado vai explodir. Eu tenho outra boa notícia para você também. Esse mercado ele não será dominado por gigantes. É isso que é importante. O mercado de agentes de IA não será dominado por grandes empresas. Muito pelo contrário. Provavelmente ele será um mercado pulverizado, a gente pode falar em mais detalhes no próximo vídeo, mas será um mercado pulverizado de muitas e muitas e muitas pequenas empresas. Então, se você tem a oportunidade de virar um pequeno empreendedor de um negócio de uma pessoa só, eventualmente, ou de poucas pessoas, ou trabalhar nessas pequenas empresas, né? E se você já está em uma empresa grande, você pode fazer isso no seu departamento, na sua área, mas será um mercado muito pulverizado. A gente vai precisar de milhões de pessoas especialistas em agentes de IA. Por quê? Porque o mundo vai precisar de bilhões de agentes de IA. Bilhões de agentes de IA que trabalharão todo dia executando as rotinas. Mas esses bilhões de agentes de IA vão demandar milhões, dezenas de bilhões de pessoas, ou até mais, que trabalharão um dia inteiro construindo e mantendo esses agentes de inteligência artificial. E é um trabalho de alta habilidade. Então, assim, quando você olha para a oportunidade é gigante. Então, você pensa na defensiva, se protegendo na ameaça. Por outro lado, se você aprender a dominar os agentes de inteligência artificial, aprender como construir agentes de inteligência artificial, mas aplicado de verdade, aplicado a uma especialidade que você domina, que você conhece, num setor que você domina, que você conhece, aí sim você vai aproveitar e alavancar a sua carreira nos próximos anos, migrando cada vez mais para a construção de agentes em lugar de executar a sua função da forma atual. E você vai ter impacto. E a grande boa notícia é que quando você constrói um agente, ao contrário de quando você utiliza a IA, então quando você utiliza a IA para executar a função, por exemplo, eu uso a ChatGPT para fazer um meu conteúdo de marketing. Se eu for dormir, o ChatGPT não trabalha para mim, ele só produz enquanto eu estou na frente do ChatGPT e pedindo ajuda dele. Agora, quando você constrói um agente de inteligência artificial, ele trabalha enquanto você dorme. Sabe o que significa isso? Isso tem um nome no mundo das startups que é escalabilidade. Ele é escalável. Quando você constrói um agente, ele pode produzir desproporcionalmente a quantidade de horas que você trabalha, porque para ele produzir mais, você não precisa estar trabalhando, porque ele é uma automação. Ele tem uma certa autonomia e ele pode produzir enquanto você dorme. Então, um agente de IA tem a possibilidade, se dá certo, você se dá muito bem profissionalmente ou como empreendedor. Por quê? Porque ele vai produzir enquanto você dorme. O valor gerado será gigante, né? Isso financeiramente provavelmente vai ser muito compensador. Então, quando você olha para o mundo das oportunidades, ele está no mundo dos agentes. E você não pode ficar fora disso. Você tem que se proteger da IA, mas embarque nas oportunidades. Aprenda a construir agentes. O futuro das oportunidades de inteligência artificial está na construção de agentes. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.